Olá, neste vídeo nós vamos falar sobre a legitimidade para negociar. Conforme já estudamos, quem representa a categoria profissional e quem representa a categoria econômica é o sindicato. O sindicato possui, por força de lei, artigo 513, a linha A da Consolidação das Leis do Trabalho, o poder de representar a categoria profissional, sindicato dos empregados, e a categoria econômica, sindicato de empregadores. Além do artigo 513, a linha A da CLT, a Constituição da República, no artigo 8º, inciso 3º, também confere ao sindicato esse poder de representar a categoria. De forma que quem deve assumir a negociação coletiva é o sindicato. Inclusive, o artigo 8º, inciso 6º, do texto constitucional estabelece que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. Portanto, seja na elaboração dos acordos coletivos, seja na elaboração das convenções coletivas, a presença obrigatória é dos sindicatos. Mas, no acordo coletivo, nós só vamos ter presente o sindicato da categoria profissional, uma vez que o acordo coletivo é firmado pelo sindicato dos empregados com uma ou mais empresas, ao contrário da convenção coletiva. Nesta, a negociação é feita pelo sindicato dos empregados e pelo sindicato dos empregadores, dois ou mais sindicatos. Mas no acordo coletivo teremos a presença obrigatória apenas do sindicato dos empregados. Mas é o sindicato que tem o poder de assumir a negociação coletiva. Apenas não existindo sindicato é que a negociação coletiva deve ser feita pela federação, entidade sindical de grau superior. Neste sentido, dispõe o parágrafo 2º do artigo 611 da CLT. Diz o parágrafo 2º do artigo 611 da CLT: as federações e, na falta destas, as confederações representativas de categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em sindicatos, no âmbito de suas representações. De forma que quem assume a negociação coletiva é o sindicato. É o sindicato da categoria profissional, sindicato dos empregados, ou sindicato da categoria econômica, sindicato de empregadores. Apenas quando não existir sindicato naquela base territorial, representando aquela categoria econômica ou profissional, que a convenção coletiva poderá ter como representante da categoria a federação. E, inexistindo sindicato ou inexistindo federação, a confederação da categoria econômica assumirá a negociação coletiva. De forma que a negociação coletiva é sempre feita pela entidade sindical de base, o sindicato. As entidades sindicais de grau superior, federações e confederações só assumirão a negociação coletiva
na inexistência das entidades inferiores. Na inexistência do sindicato, a negociação será feita pela federação. Na inexistência de sindicato e de federação, a negociação será feita pela confederação. Mas o artigo 617 da CLT traz uma outra situação jurídica, que ocorre quando os empregados resolvem negociar. Parte dos empregados o desejo de firmar um acordo coletivo. Mas esses empregados não têm o poder de negociação. A participação dos sindicatos é obrigatória na negociação coletiva. Contudo, o artigo 617 da CLT estabelece que nessa hipótese, na qual os empregados desejam negociar, eles devem comunicar o sindicato da respectiva categoria profissional, para que o sindicato assuma a negociação coletiva. Caso o sindicato, no prazo de 8 dias, não assuma a negociação coletiva, o poder de negociar é transferido para a federação da categoria profissional. E a federação, também terá 8 dias para assumir a negociação coletiva. Se ainda assim persistir o silêncio, nem o sindicato e nem a federação assumiram a negociação coletiva, igual direito é transferido para a confederação. Será a confederação legitimada a assumir a negociação coletiva, também no prazo de 8 dias. E se a federação também quedar-se silente, não assumindo a negociação coletiva, o artigo 617, no seu parágrafo 1º, autoriza que os empregados diretamente negociem com os empregadores. Vejamos o texto do artigo 617 e parágrafos. 617 da CLT. Os empregados de uma ou mais empresas que decidirem celebrar acordo coletivo de trabalho com as respectivas empresas darão ciência de sua resolução por escrito ao sindicato representativo da categoria profissional, que terá o prazo de 8 dias para assumir a direção dos entendimentos entre os interessados, devendo igual procedimento ser observado pelas empresas interessadas em relação ao sindicato da respectiva categoria econômica. Parágrafo 1º. Expirado o prazo de 8 dias, sem que o sindicato tenha se desincumbido do encargo recebido, poderão os interessados dar conhecimento do fato à federação a que estiver vinculado o sindicato e, na falta dessa, a correspondente confederação, para que, no mesmo prazo, assuma a direção dos entendimentos. Esgotado esse prazo, poderão os interessados prosseguir diretamente na negociação coletiva até o final. Parágrafo 2º. Para o fim de deliberar sobre o acordo, a entidade sindical convocará a Assembleia Geral dos diretamente interessados, sindicalizados ou não, nos termos do artigo 612. Então, aqui no artigo 617, o legislador estabeleceu que, havendo interesse, seja por parte dos empregados, seja por parte dos empregadores,
de negociarem, estes devem comunicar ao sindicato da categoria profissional, no caso dos empregados, ou categoria econômica, no caso dos empregadores, para que estes sindicatos assumam a negociação coletiva. No caso do acordo coletivo, que é firmado pelo sindicato dos empregados com as empresas, o sindicato patronal não estará presente na negociação coletiva. Mas quem tem a legitimidade para negociar, para tentar obter um acordo coletivo, não são os empregados, é o sindicato, devendo, portanto, os empregados comunicarem ao sindicato da categoria profissional o desejo de negociarem. O sindicato terá o prazo de 8 dias para assumir a negociação coletiva. Caso o sindicato permaneça inerte, esse direito de negociar é transferido para a federação a qual o sindicato está vinculado. Podendo também, não havendo sindicato, diretamente ser feita a negociação pela federação, como já mencionamos. Se a federação, em 8 dias, também não assumir a negociação coletiva, igual prazo será dado à confederação para que esta assuma a negociação coletiva. E no caso extremo, de nem o sindicato, nem a federação e nem a confederação assumirem a negociação coletiva, diz o parágrafo 1º, na parte final, parágrafo 1º do artigo 617 da Consolidação das Leis do Trabalho. Poderão os interessados, no caso os empregados, prosseguirem diretamente na negociação coletiva até o final. Ou seja, a parte final do parágrafo 1º do artigo 617 estabelece que, neste caso, diante da omissão do sindicato, da federação e da confederação, os próprios empregados interessados podem assumir a negociação coletiva. Mas nós vimos que o artigo 8º, inciso 6º do texto constitucional estabelece que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. E aí surge a seguinte pergunta: o artigo 617 da Consolidação das Leis do Trabalho foi recepcionado pela Constituição de 1988? Em outras palavras, podem os empregados negociarem diretamente, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 617 da CLT, sem a presença do sindicato de trabalhadores, que se nega a negociar? Ou essa hipótese do texto consolidado viola o disposto no artigo 8º, inciso 6º da Constituição da República? Em outras palavras, o parágrafo 1º do artigo 617 da CLT foi recepcionado pelo texto constitucional de 1988? Há divergência na doutrina. Amador Paz de Almeida entende que o dispositivo sob comento não foi recepcionado pela Constituição de 1988. Segundo o Amador Paz de Almeida, a faculdade de os empregados poderem livremente celebrar acordo coletivo com o titular da empresa, prevista no artigo 617 da CLT, em que pesem abalizadas opiniões contrárias, parece-me inteiramente revogada pelo artigo 8º
da Constituição Federal de 1988, que estabelece a obrigatoriedade da participação do sindicato. Inciso 6º. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Tal disposição constitucional é, inequivocamente, autoaplicável, afastando, assim, qualquer possibilidade de o sindicato furtar-se ao cumprimento de seu dever legal. Mas, como compatibilizar o direito à negociação se o sindicato se recusa a negociar? Se a federação se recusa a negociar? Se a confederação se recusa à negociação coletiva? Divergindo de Amador Paz de Almeida, temos o posicionamento de Sérgio Pinto Martins, que diz: apesar de a participação do Sindicato dos Empregados ser obrigatória nas negociações coletivas de trabalho, artigo 8º, inciso 6º da Constituição Federal, entendo que os dispositivos anteriores anteriormente elencados não foram revogados pela Constituição, pois, se o sindicato não tem interesse na negociação, os interessados não poderão ficar esperando indefinidamente. Daí porque podem promover diretamente as negociações. O fato de a empresa não constar do enquadramento sindical mencionado no artigo 577 da CLT não pode também ser obstáculo à elaboração de acordo coletivo, conforme dispõe o artigo 618 da CLT, o qual diz: as empresas e instituições que não estiverem incluídas no enquadramento sindical a que se refere o artigo 577 desta consolidação poderão celebrar acordos coletivos de trabalho com os sindicatos representativos dos respectivos empregados nos termos deste título. Voltando à questão do artigo 617, eu entendo que, diante da omissão do sindicato, da omissão da federação e da omissão da confederação, a hipótese contemplada na parte final do parágrafo 1º do artigo 617 deve ser admitida. Ou seja, a exigência de sindicato na negociação coletiva, nesta hipótese, pode ser afastada, porque o sindicato se recusa a negociar. E essa hipótese ocorre vez ou outra em alguns anos. Observamos isso em uma fábrica no município de Jacareí, interior do estado de São Paulo. Os empregados, com medo de perderem o emprego, queriam firmar um acordo coletivo que assegurasse a eles a garantia de emprego. Em troca, haveria flexibilização de alguns direitos, conforme o interesse da empresa, mas eles, empregados, teriam uma cláusula de garantia de emprego, segundo a qual, durante o período de validade do acordo coletivo, a empresa não poderia dispensá-los sem justo motivo. Ocorre que o sindicato da categoria profissional, na época, não quis negociar, se recusou à negociação coletiva, e também não houve, por parte da federação ou da confederação, tentativa de negociação coletiva. E os empregados, com medo das demissões, das dispensas imotivadas, na ocasião recorreram ao Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário trabalhista reconhecesse que eles podiam negociar diretamente, conforme prevê a parte final
do parágrafo 1º do artigo 617 da CLT. E houve decisão judicial neste sentido. Com relação à negociação coletiva, tanto a convenção coletiva quanto o acordo coletivo devem ser precedidos de uma assembleia. Assembleia Geral, convocada pelo sindicato, na forma do artigo 612 da CLT e do Estatuto do Sindicato, para que se defina a pauta de reivindicação. Então, é nessa Assembleia Geral que as propostas que serão levadas à negociação devem ser aprovadas. A pauta de reivindicação aprovada é que será submetida à negociação coletiva, tanto na convenção coletiva quanto no acordo coletivo. Portanto, não é o sindicato que define o que vai ser objeto de negociação. O sindicato pode orientar, pode dar o norte, mas quem decide o que vai ser objeto de negociação, o que eles querem, é a Assembleia. Daí a importância da participação dos empregados nos sindicatos. Os empregados devem participar ativamente da atividade sindical, filiando seu sindicato, contribuindo espontaneamente para o sindicato, pagando as mensalidades sindicais, fortalecendo os sindicatos. Os sindicatos sem dinheiro não têm força. Participando das reuniões, apresentando sugestões para a pauta de reivindicação. É assim que nós vamos ter o fortalecimento do sindicato no Brasil. Nessa nova fase, pós-reforma trabalhista, essa forma de agir, de participação dos empregados, deve ser incentivada, porque só assim os empregados estarão realmente fortalecidos, com sindicatos fortes que sejam realmente representativos. No próximo vídeo, falaremos sobre os limites da autonomia privada coletiva, o que pode ser objeto de negociação, para melhor e para pior. Quais são os limites, se é que há limites, na Constituição ou na lei? Quais são as regras reconhecidas pela doutrina e pela jurisprudência? Até o próximo vídeo.